Hoje nós vamos falar sobre o texto 2. Esse texto trata da avaliação psicológica no Brasil e ele tem por objetivo conceituar uma das áreas mais antigas da psicologia, nesse caso que é a avaliação psicológica. Mais especificamente, vamos enfocar a realidade do Brasil nesse processo. O termo avaliação psicológica ele é utilizado para descrever procedimentos e esses procedimentos têm por objetivo coletar dados para hipóteses clínicas, produzir diagnósticos, descrever o funcionamento dos indivíduos ou grupos. Ele também se refere a fazer predições sobre comportamentos ou desempenho em situações específicas. A avaliação psicológica é considerada uma atividade complexa. Ela envolve a busca sistemática de conhecimento a respeito do funcionamento psicológico das pessoas. O objetivo é orientar ações e decisões futuras. A história da avaliação psicológica brasileira se confunde com a história da própria psicologia como ciência e profissão, ou seja, antes mesmo da psicologia ter sido considerada como profissão no Brasil, já se faziam testes. Outros pontos importantes que devemos considerar são os aspectos históricos da avaliação psicológica no Brasil e os desafios, avanços e perspectivas futuras da avaliação psicológica no Brasil. Aspectos históricos da avaliação psicológica no Brasil. O desenvolvimento da APB pode se classificar em períodos. Inicialmente, entre 1836 a 1930, ela esteve relacionada a um modelo médico. Esse modelo já se apresentava ou já era um prenúncio da psicologia moderna, que já era presente naquele período. Num segundo momento, aquele que já falamos a respeito, e em outros textos também já foi citado, que é referente à história da avaliação psicológica no Brasil, ele se confunde com a própria história da avaliação da psicologia no Brasil. Podemos destacar alguns marcos: reconhecimento e propagação da APB no ensino universitário, criação dos cursos de graduação de psicologia, já com previsão do ensino da avaliação psicológica, consolidação de cursos de pós-graduação com linhas de pesquisa de avaliação psicológica e, por fim, a criação dos laboratórios de avaliação psicológica. É interessante observar a prática privativa do profissional da psicologia. Ela foi efetivamente consolidada na mesma época da criação dos cursos de graduação. Essa prática é considerada principalmente quando envolve diagnóstico, orientação e seleção de profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. A instalação dos primeiros laboratórios das primeiras aplicações, das aplicações em psicologia no Brasil, foram os acontecimentos que permearam tais períodos. A avaliação psicológica no Brasil sofreu influência francesa, principalmente de alguns autores como Binet, Dumas, dentre outros. Os testes psicológicos brasileiros possuem importantes marcos históricos. Eles focavam em pesquisa e aplicabilidade dos instrumentos para avaliação da inteligência, principalmente na questão infantil, também para seleção, indicação, avaliação de habilidades para o trabalho. A APB apresentou entre 1904 e 1947 um ritmo intenso de investigações e aplicabilidades. Ela acompanhou o desenvolvimento internacional na área. A chegada de instrumentos internacionais mostraram que havia uma padronização cuidadosa. Elas atendiam os preceitos psicométricos e culturais vigentes de acordo com as exigências da época. O texto também cita que a psicologia do desenvolvimento, ela marcou o início da preocupação em relação aos cuidados no manejo e administração dos instrumentos psicológicos. Posteriormente, o foco de interesse voltou-se para avaliação da personalidade, orientação profissional, o desenvolvimento infantil, intervenção grupal, adaptação de instrumentos. A implantação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional é um ponto importante para se destacar. A área da avaliação psicológica, assim como a psicologia em geral, teve um marco importante com a criação da Lei 4.119 em 1962. Ela regulamentou a profissão do psicólogo e o Conselho Federal de Educação instituiu a duração do curso universitário de psicologia e seu currículo, o currículo mínimo que contemplava emendas voltadas para avaliação psicológica. Entretanto,
apesar do grande interesse na utilização dos testes psicológicos, infelizmente voltaram ou faltaram investimentos. Investimentos em pesquisa, produção de material psicológico, por exemplo. A consequência foi o aparecimento de um período de grande estagnação e relacionado à construção, adaptação e também falta de validação de novos instrumentos no Brasil. O que que isso ocasionou? A prática de uso de instrumentos estrangeiros, né, apenas produzidos no estrangeiro, esses instrumentos não apresentavam evidências de que eles estavam adaptados à nossa realidade. Aí começaram a surgir críticas, né, relativas a essas questões. Por exemplo, críticas no sentido da eficácia dos testes, começaram a aparecer questionamentos do seu possível caráter excludente, o uso baseado em interpretações meramente estatísticas, relacionavam a avaliação psicológica a um processo de rotulação e estigmatização dos indivíduos. O uso de instrumentos sem evidências de validade e elevado número de processos éticos na área. Ou seja,